A paz do Senhor a todos, você está no canal Crente que Frequenta IBD é Diferente, do presbítero Isaías Gonçalves. Estamos aqui para mais uma aula do primeiro trimestre do ano de 2025. Esse trimestre que tem por título Em Defesa da Fé Cristã. A aula de hoje, a aula de número 6, do dia 9 de fevereiro de 2025, tem por título O Filho é igual ao Pai. O texto áureo da nossa lição está na tela, estou colocando na tela, está em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 1, e o verso 8, que diz assim: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1 e o verso 8. A nossa verdade prática diz assim: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo São João, capítulo 10, o verso 30 ao 38, diz assim o texto: Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Verso 35. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Aqui nós encontramos uma passagem bíblica relacionada quando Jesus está dizendo e se autodenominando e se autodeclarando Deus, Filho de Deus. Como foi dito na aula passada, o judeu ele sempre teve muita dificuldade com esta questão da idolatria. A idolatria os levou para o cativeiro babilônico e aquilo serviu de lição para os judeus. Então, como eu sempre gosto de dizer, que pode-se acusar judeu de qualquer coisa, menos da idolatria. O cativeiro babilônico trouxe uma lição muito grande para os judeus. E o surgimento de uma pessoa fazendo milagres e se autodeclarando filho de Deus, aquilo para os judeus seria uma grande blasfêmia. Seria um novo Deus, seria uma oportunidade de idolatria, voltando novamente ao cenário judaico. Mas João ele começa o evangelho apologético da defesa da fé cristã, da defesa das doutrinas bíblicas, dizendo que o verbo era Deus. Ele declara Jesus não como um outro Deus, mas como um Deus da mesma essência, da mesma substância do Deus Pai. A introdução da nossa lição vai dizer que o conceito de filho na Bíblia ela é muito diversificada e merece atenção especial, principalmente quando aplicada a Jesus. Filho, quando se refere a Jesus, é título e não descendência. Olha só o que o texto, a introdução do nosso texto está trazendo, que quando Jesus
falava-se filho de Deus, ele não estava falando da sua descendência. Filho de Deus é um título dado a Jesus como filho de Deus. E sendo filho de Deus, ele era Deus. Assim, nós podemos verificar essa expressão quando Deus se referia a Ezequiel, dizendo filho do homem. O que Deus estava querendo dizer? Que Ezequiel era homem, filho do homem. Assim, essa mesma expressão, ela pode ser usada e foi usada para Jesus, trazendo a ele não uma descendência, não um Deus filho, mas um filho de Deus no sentido de descendência, mas um filho de Deus no sentido de título. É o que nós temos aqui da nossa lição. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. A nossa lição ela está dividida em 3 partes. A primeira parte sobre este título e a primeira subtítulo é a ideia de filho. Aqui, como nós já falamos anteriormente, o conceito de filho no pensamento judaico, ele implica a igualdade com o pai. Nós temos um texto aqui do Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, 29 a 31, que vai dizer algo parecido com essa ideia, quando fala do paralelismo poético, né? E aqui nós temos esse texto que vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos nos tempos de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Vejam só, o paralelismo poético, o que seria isso? É quando o escritor ou poeta diz algo e em seguida repete o pensamento em outras palavras. Ele está se referindo aqui aos filhos dos profetas, ou melhor, aos fariseus e escribas. Eles eram falando que agora sois filhos, mas os nossos pais, eles estão dentro desse contexto de paralelismo. Eles estão trazendo o mesmo grupo, tanto os nossos pais como os sois filhos, querendo dizer a mesma coisa. Por isso do paralelismo. Olha outra passagem aqui que tem um exemplo muito claro do paralelismo poético, né? O que é o homem mortal? Para que te lembre deles. E o filho do homem, para que o visites. Poderia ser usado a mesma expressão, o homem mortal e filho do homem. Nesse contexto, ele está interligado, é o paralelismo. Então, quando a Bíblia, quando os evangelhos falam de Jesus como filho de Deus, é um paralelismo. Pode ser histórico, pode ser poético, mas que está se referindo ao próprio Deus, o Deus Filho, o Filho de Deus, sendo o Deus Filho. No 1.2 aqui o significado teológico. A expressão Filho de Deus, ela indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. Nós trouxemos aqui 2 textos também do Evangelho segundo São João. Por que tanto o Evangelho de João? Porque João ele trabalhava em cima dessa defesa apologética. Lembrando que João ele é o pastor da igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso era o berço da maior parte das heresias surgidas naquela época. Lembra que Cerinto, ele era um dos gnósticos, né? Ele era da cidade de Éfeso. Nós temos várias heresias surgindo nessa cidade, então foi necessário que o Evangelho de João abordasse muito dessas questões, as questões doutrinárias, né? E aqui João capítulo 8, o verso 42 diz assim: e disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus.
Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Eu vim de Deus. Aqui é a expressão de Jesus trazendo a ideia do Deus gerado, não nascido de Deus, mas gerado sobre a mesma substância, sobre a mesma essência do Deus vivo, do Deus Pai. Aqui João capítulo 5 e o verso 17 também traz um exemplo quando Jesus se autodenomina o Pai, né, igual ao Pai, é o Deus Filho igual ao Deus Pai, quando ele diz, meu Pai trabalha até agora, e eu, sendo filho de Deus, tendo a mesma essência de Deus, tendo a mesma substância de Deus, trabalho também. Vejam só, né? Filho no contexto cristológico é título e não descendência. Nós vamos abordar muito esse assunto, porque esta frase é a frase que norteia este ensino doutrinário do filho ser igual ao pai. Filho no contexto cristológico é título, não é descendência. Por isso é bom falarmos bastante sobre isso para fixar esta ideia real, né? O conceito de filho na filosofia judaica implica igualdade com o pai, da mesma essência e da mesma substância. Na parte 1.3 da nossa lição, o Filho é Deus. E aqui nós voltamos ao nosso texto áureo, né? Quando diz ali, ó, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mas do Filho diz... Então, o escritor aos Hebreus, eu não coloquei ali, mas Hebreus capítulo 1, verso 8 vai dizer isso, o escritor está dizendo, mas do Filho, ou seja, me referindo ao Filho, diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Aqui o escritor aos Hebreus está fazendo uma referência ao Salmo 45, versos 6 e 7, que diz assim, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Olha o que diz o verso 7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que a teus companheiros. Como seria isso, né? O próprio, ou se fosse somente um Deus, somente o Deus Pai, como ele se ungiria? Mas o salmista aqui está se referindo, está parafraseando, dizendo que Deus ungiu o Deus Filho, o Deus Pai ungindo o Deus Filho com o óleo da alegria. Vejam só, né? São confirmações que o Deus Filho, ele é o mesmo, tem a mesma essência e tem a mesma substância do Deus Pai. Não há diferenças. A segunda parte da nossa lição, a heresia do subordinacionismo. Muitas heresias, nós estamos falando bastante em heresias nesta lição, nesse trimestre, por quê? Porque o tema exatamente exige isso. Para fazermos defesa da fé, nós precisamos ter conhecimento das heresias, das origens das heresias. E aqui nós vamos falar hoje sobre subordinacionismo. O que vem a ser essa heresia? É toda a doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. Essa tese, essa heresia, ela era defendida principalmente por três grupos, né? O monarquianismo dinâmico, que nós falamos lá na primeira aula, os adocionistas. Os adocionistas, eles falavam que Jesus era um filho por adoção. Nós falamos isso na última aula, e muito semelhante ao que falava os arianistas, essa heresia que surgiu lá pela metade do terceiro século, com o presbítero da igreja de Alexandria, Ário, né? Ele levantou essa heresia. E olha só o que é interessante, né? Nós temos um dos pais da igreja, Orígenes.
Orígenes, ele era um grande literário, ele teve uma vasta produção literária e havia muitas ideias de Orígenes, lembrando que Orígenes foi antes dos concílios, né? Então, ele sendo antes do concílio, ele vai ter algumas produções literárias que vão estar de acordo, mas também terão algumas que são contrárias à ortodoxia da igreja, aos ensinos doutrinários, né? Entre elas, o próprio Orígenes aqui ele fazia defesa que a Trindade era subordinacionista, né? O que ele queria dizer com isso? Que o Filho era subordinado ao Pai, o Deus Filho, mesmo sendo Deus, era um Deus inferior, subordinado ao Deus Pai, enquanto o Espírito Santo, ele era subordinado ao Filho. Claro que essa heresia que foi defendida por Orígenes, né? Lembrando que no concílio de Ário tinha muita defesa das ideias de Orígenes, tanto daqueles que eram contra que eram a favor da ideia subordinacionista, né? Eles defendiam essa ideia baseado nos escritos de Orígenes. Claro que depois caiu por terra isso, né? Quando no concílio ali de Nicéia, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? O concílio niceno foi declarado através do estudo minucioso das escrituras que sim, Deus Filho era igual ao Deus Pai. Olha o que diz o texto, né? Sempre é bom a gente ver o texto, que o texto ele vai desmistificando, ou ele vai derrubando essas teorias, essas heresias. Mateus capítulo 28 e verso 19, olha as palavras do próprio Jesus, ali quando ele comissiona a igreja, né, os primeiros discípulos, ele vai dizer, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele traz a igualdade entre as três pessoas, ou as três partes dessa trindade, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Também Paulo, apóstolo Paulo, quando ele está dando a bênção pastoral ali à igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 13 e o verso 14, até a bênção pastoral que nós usamos em nossas igrejas, né? Ela é baseada, e olha só o que ele vai dizer, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Ele está trazendo aqui na sua saudação final de despedida à igreja de Corinto, na bênção pastoral, ele traz a ideia da trindade. Então ele dá características para cada uma das partes da trindade. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Já no período pré-niceno, o subordinacionismo foi no século II ou III uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo. Como eu falei no início da aula, né? Essa grande preocupação que os judeus tinham com essa questão da idolatria. Então eles tinham muito medo que, aceitando a Cristo como Deus, eles estavam aceitando um outro Deus, quando não é isso, né? A nossa fé cristã, ela é monoteísta. Nós cremos num Deus que tem três naturezas diferentes em si, né? Nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os três são Deus, mas os três são um. Métodos usados pelos subordinacionistas. Os subordinacionistas, eles pensam, como a maior parte das heresias acontece desta forma, vou tomar um pouco de água aqui. Continuando, o subordinacionismo pensam das escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento, que apresentam o Senhor Jesus como homem, e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. A Bíblia ela precisa ser lida de forma
de contextos, né? Tu lê ela a partir da perícope, onde começa um assunto e termina o assunto. A partir do momento que tu vai pensar textos ou partes do texto, se formam as heresias. E no Novo Testamento, tu acha bastante condições para isso, porque no Novo Testamento é apresentado Jesus como 100% homem e 100% Deus. O texto de Filipenses vai dizer que ele se despiu da sua divindade, mas ele continuava sendo Deus. Ele não usa os atributos divinos em sua vida humana, mas ele tinha à sua disposição, né? Não teve por usurpação, olha o que Paulo diz, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se vestiu de homem, andou como nós. Então, mesmo tendo essas duas naturezas, então vai ter muitas passagens do Novo Testamento que vai mostrar um Jesus humano. E o que os subordinacionistas faziam? Eles pensavam geralmente estas palavras, esses textos, para mostrar somente a humanidade de Jesus, mas eles, do outro lado, descartavam e desconsideravam as passagens que afirmavam a divindade de Cristo, né? Como o subordinacionismo se apresenta hoje? Né, de duas formas mais evidentes, né? A primeira, no contexto islâmico. O que o Alcorão afirma, né? Que é uma blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação. Qual é a ideia que o Alcorão apresenta? Se Jesus for Filho de Deus, isso subentende-se uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. Eles esquecem, né, que o que havia em Maria, o nascimento de Jesus, a criança que foi fecundada em Maria é obra do Espírito Santo. Não foi uma relação íntima, não foi uma produção natural humana, foi algo divino, né? Então, aqui a continuação, a expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa sua origem e sua identidade, e não segue o mesmo padrão da reprodução humana. Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo, e isso acaba não entrando muito na cabeça desse grupo islâmico, né? Que vai sempre achar que se Jesus é filho de Deus é porque houve uma relação íntima. Isso não acreditando ao Espírito Santo a concepção de Jesus no ventre de Maria, como uma escolhida, né? Nós temos também o movimento das testemunhas de Jeová. Eu sempre parto do princípio, eu tenho um vídeo no canal, até você pode dar uma olhada, né? O nome de Deus, né? Nós partimos do princípio já que testemunho de Jeová já está errado o início do nome. Porque Jeová, a gente não sabe ao certo se essa é a transcrição do nome de Deus do Antigo Testamento. Lembra? No vídeo aí você pode observar, mas o Deus é referido através de um tetagrama. Então não sabe ao certo se no tetagrama tem esse som vocálico de Jeová, né? Provavelmente até não. Mas já parte do princípio de um erro já exegético no nome deste grupo, né? Esse movimento ele confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. Eles creem no Deus Todo-Poderoso, Deus Jeová, como já expliquei, né? Eles creem em Jesus como um segundo Deus, um semideus, né? E depois ainda eles creem em outros deuses menores, bons e maus, quando na verdade nós entendemos pela Bíblia que só existe um Deus, e este Deus ele tem três naturezas, tem três Deus, tem três partes desse Deus, digamos assim, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É um assunto bastante complexo, porque os irmãos observam que até no falar a gente cuida como colocar as palavras, a gente procura nunca usar a expressão três deuses, né? A gente usa a expressão um Deus com três naturezas diferentes, mas todos da mesma substância, da mesma essência. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo.
Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, e o verso 6, ele vai elucidar essa questão, quando ele diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Aqui Paulo está referindo-se ao Deus Pai e ao Deus Filho. E em outras cartas ali de Paulo, e até mesmo nos Evangelhos, nós vamos considerar também a presença do Deus Espírito Santo. Dentro de um plano de salvação, a Trindade está envolvida, né? Nós temos o Deus Pai arquitetando este plano da salvação, nós temos o Deus Filho, que é o nosso Redentor, que através dele esse plano da salvação foi possível, e a partir do Deus, do Espírito Santo, é que nós vamos andando por este caminho, o caminho deste plano de salvação que foi arquitetado pelo Deus Pai, foi consumado pelo Deus Filho, e ele é colocado em ação pelo Deus Espírito Santo, né? Nós vamos andando neste plano da salvação graças a os consolos, a inspiração, a força do Espírito Santo. Lembra do texto de João: não vos deixarei órfãos, Jesus dizendo: se eu for, o Espírito Santo desce. E aí foi o que aconteceu, e o Espírito Santo está conosco até os dias de hoje, estará conosco até o arrebatamento, onde ele vai subir em corpo com a igreja para os céus. Então nós estamos terminando aqui a 6ª lição do nosso primeiro trimestre do ano de 2025. Esta lição que é muito interessante, né? Ela é mais ou menos uma continuação da 5ª lição. A 5ª lição que nós falamos sobre Jesus é Deus, agora nós trouxemos o assunto de que o Filho é igual ao Pai. E na próxima lição nós vamos falar sobre a natureza humana e divina de Jesus. Lembrando que Jesus foi 100% homem e 100% Deus enquanto viveu conosco. Hoje ele é 100% Deus, né? Agora ele não precisa mais dessa porção, dessa parte humana. Essa parte humana ele viveu entre nós. Quando ele viveu entre nós, ele sentiu as mesmas dores que nós sentimos, ele sentiu as mesmas angústias, as mesmas necessidades que nós sentimos, mas em tudo isso ele não pecou. Então ele foi 100% homem, né? Não tendo por usurpação de usar a sua divindade. Ele não usou, então ele vai ser 100% Deus e 100% homem enquanto viveu na terra. Quando ele usou os atributos divinos, quando curava, quando realizava milagres, quando andava sobre as águas, quando multiplicou os pães e peixes, ali ele usa a sua natureza divina. Mas nos momentos de dor, no momento que ele está indo ao Calvário, principalmente, ele é 100% homem. Ele só usa os seus atributos humanos. Agradeço você que ficou até o fim da nossa aula. Lembrando para que se inscreva no canal, aí para que dê uma força no nosso canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, e assim a gente vai crescendo este canal, que nós temos a ideia de glorificar a Deus e trazer um ensinamento da sã doutrina. Nós entendemos que a internet é um campo onde existem muitas falsas doutrinas e falsos mestres. Aqui no nosso canal nós procuramos estudar aquilo que a Bíblia diz. Então, fique conosco aí, assista os outros vídeos, e semana que vem nós vamos colocar mais a próxima lição. Deus os abençoe em nome de Jesus.